A Aliança de Misericórdia, no Parque de Taipas, em São Paulo, atende cerca de 270 crianças de 0 a 5 anos em 2 creches, onde recebem educação, alimentação e assistência médica. Irmãos, o teu sim, a tua ajuda é preciosíssima para Deus, é preciosíssima para nós, é preciosíssima para esses filhos que clamam para a vida. Ei, amigos da Web TV, estamos aqui nesse dia, nessa sexta-feira. Aleluia, aleluia, o Senhor ressuscitou, aleluia, que graça, hein? É um tempo de graça, é um tempo que a gente percebe como Deus nos ama muito, porque Ele ressuscitou e Ele está no meio de nós, é uma presença real, verdadeira. Eu gostaria que você experimentasse concretamente na sua vida, no seu dia a dia, aonde você está. Então, convido você a pegar o Evangelho de São João, no capítulo 6, do versículo 1 ao 15, para a gente perceber como essa ressurreição transforma a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Depois disso, Jesus foi para outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 denários de pão bastaria para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: este é verdadeiramente um profeta, aquele que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Palavra da salvação. Que beleza, que sinal profundo da presença de Deus. Não só matou a fome, mas Ele, com esse milagre, gente, isso é um milagre para aquelas pessoas. Eles aclamaram: esse é realmente o Messias, o enviado, o profeta, porque Ele alimentou uma multidão, mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então, só Deus pode tirar do nada a existência. É só Ele que pode criar. Ninguém tira alguma coisa do nada. E a prova do milagre é que eram 5 pães e depois Ele recolheu 12 cestos com os pedaços. Então, Ele sacia-nos. Meu irmão, minha irmã, você que me vê, que me ouve, Deus sacia a nossa fome. Que fome você está passando? E olha que a fome de pão é a fome da palavra de Deus. A Eucaristia, é pela palavra que a Eucaristia se torna corpo e sangue, a palavra de Deus. Você vai na missa, você ouve
as palavras de Jesus, naquele momento, significa transforma aquela matéria em algo que é o corpo dele, o sangue dele, que a gente chama de transubstanciação. Então, e Deus nos alimenta, alimenta com o corpo dele, com o sangue dele, mas alimenta a nossa vida de sede de Deus, de sentido de Deus, de vida eterna, de alegria. Só Ele pode nos alimentar. E Ele ressuscitou para nos alimentar de tudo isso. Não tem outro caminho, meu irmão, minha irmã, não tem de outro jeito, não tem outra forma de ser pleno como homem, como mulher, a não ser da presença de Deus, do alimento de Deus, da Eucaristia que é Deus, da presença de Deus. Então qual é a fome? Não vá em outro lugar a não ser na presença de Deus se alimentar. Vá à missa, sim, se alimente. Se você comunga, vá à missa. Se você ainda se confesse, veja, mas vá se alimentar do corpo e do sangue de Deus, mas da palavra de Deus eu convido você a se alimentar. Se alimente da palavra de Deus. Ela dá plenamente a nós sentido e vida eterna. Por isso eu te convido, Jesus ressuscitou para nos dar o alimento verdadeiro, a vida verdadeira que é Ele. Não há nenhum outro caminho. Então que Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo Jesus que nos ressuscitou, pela Mãe, aquela que permaneceu de pé, possa dar essa graça. Então eu te abençoo e peço que possa vir sobre ti essa graça de ser totalmente entregue numa fome sem fim pela palavra de Deus, pelo corpo de Deus. Então, Jesus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.